aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra que diz as 3 vozes que atuam na igreja. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecesses da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Sabe, filho, a todo instante em nossa vida temos que tomar decisões. Você já teve que tomar uma decisão séria? Qual foi a escolha mais importante da sua vida? Casamento? Mudança de emprego? Uma decisão séria em seu ministério? Devemos buscar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Existem 3 tipos de vozes que constantemente falam ao nosso ouvido com o intuito de dirigir as nossas vidas. Essas vozes brigam por atenção, direção da nossa vida, e a nossa condição hoje é resultado de ouvirmos uma dessas vozes. Qual a voz que está dirigindo a sua vida? Eu gostaria de compartilhar com você 3 vozes que nos direcionam. A primeira delas é a voz do homem. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, e no capítulo 10, verso 9 diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Há uma expressão muito ouvida em novelas, filmes, palestras, já conhecida por todos: siga o que o seu coração mandar. Mas todas as vezes que seguimos o nosso coração, estamos nos enganando a nós mesmos. Todos nós, se seguimos o nosso coração, não estaríamos nem na igreja, nem orar, nem na célula, nem no discipulado. Mas será que a palavra de Deus pensa assim? Siga o seu coração mandar? Será que ela concorda com essa frase? Salomão, o homem mais sábio que já existiu, disse em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Na linguagem de hoje, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não tem nada a ver com Deus ou com o diabo. Ele pede que, acima de tudo, a principal coisa, que é aquilo que nós devemos mais cuidar, é o nosso coração. Outras versões colocam pensamento, pois nesse contexto o coração são as nossas motivações, intenções, vontade, onde procede todas as saídas da vida, sonhos, decisões, metas. Mas devemos guardar o nosso coração de quem, afinal? Do casamento errado, da mudança de emprego, da mudança de cidade, da célula que você faz parte. Devemos guardar o nosso coração de nós mesmos. A natureza do nosso coração é enganosa e traiçoeira. No nosso coração, vontades naturais não habita bem algum. Paulo constatou isso e se queixou em Romanos capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, eu não consigo realizar o bem. Paulo lamenta que a luta que ele tem que fazer para com ele conseguir fazer o bem. Por isso, vai contra a vontade da sua carne e do seu coração. Sabemos que não é fácil dizer não ao pecado. É uma luta constante.
Muitas pessoas têm aceitado ser derrotado pela prostituição, pela bebida, outros vícios, pois acham que é normal. E a idade, eu não sou de ferro, sou homem, sou mulher, é a minha natureza, não posso fazer nada. Como vou lutar contra o meu desejo? Por isso é que o mundo lá fora está cheio de homossexuais, adúlteros, fornicadores, beberrões e tantos outros, porque resolveram seguir o instinto, seu coração, e não sabem que eles são enganosos. E mais que isso, perverso, uma doença incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Nem nós mesmo compreendemos, somos traídos por ele. Aí pensa, estamos lascados, não tem solução para nós. Paulo achou que se desesperou. Olha o que ele diz no verso 24 do capítulo 7 de Romanos. Quem é capaz de compreendê-lo, coração? Jeremias 17:10 diz, eu, Senhor, esquadrio o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um, segundo os seus desígnios e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, frutos são consequências de nossas obras. Nossas obras são consequências de um desejo do nosso coração. Logo, se o nosso coração é corrupto e perverso, nossos frutos não serão nada bons e o nosso fim será horrível. Mas Davi, por reconhecer isso, clamou ao Senhor no Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você tem pedido ao Senhor para sondar o seu coração e para guiá-lo? Não adianta dizer que o aceitou, que o ama, se não deixar que ele examine e convença das suas motivações erradas. Deixe-o guiar por um caminho eterno. Peça ao Senhor a examinar, peça que ele te mostre onde está errado, quais são as atitudes que você deve mudar. Veja, atente para essas 3 passagens a mais. Provérbios 28, verso 26 diz, os que confiam no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. No Salmo 81, verso 11 diz, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Em um dia de fúria, Moisés deixou de entrar na terra prometida. Em Números capítulo 20, verso 11, foi a ira que tirou Moisés do viver o melhor. A maioria das pessoas colhem os frutos de atitudes baseadas no coração e depois vem para o pastor juntar os cacos. A segunda voz é a voz do diabo. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O diabo e o homem estarão sempre contra o mover de Deus. Podemos ver que o diabo fala na mente do homem. Pedro é um exemplo disso. Logo após de ter recebido a revelação de Deus, deu ouvidos ao diabo. Muitas pessoas não vivem o melhor de Deus por dar ouvido à voz do diabo. Aceitação. Eu ouço o diabo e tomo aquilo como realidade. Verbalização. Eu ouço a voz maligna e ainda declaro o que ouvi. A opressão. Eu ouço a voz do diabo que se já tornou uma fortaleza e tomo isso como uma convicção. Possessão. Já se tornou-se uma casa para Satanás. Em Mateus capítulo 12, do verso 43 e 45 diz, quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando por repouso, porém não o encontra. Por isso diz, voltarei à minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando ali, habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Em Marcos capítulo 3, verso 14 e 15 diz, então designou 12 para estarem com eles, para os enviar a pregar
e a exercer a autoridade de expelir demônios. Em Marcos, capítulo 6, do verso 12 e 13, então os discípulos foram e anunciaram que todos deveriam se arrepender dos seus pecados. No verso 13 diz: eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Os discípulos foram enviados para expulsar demônios. Ele agora governa através da opressão, ou seja, crentes que tiveram um novo nascimento e ainda vivem na prática do pecado. E o principal, influência, manipulação. É por isso que existe muita gente acumulada de bom ensino, mas não tem vitória, não tem testemunho no âmbito familiar, não consegue romper em muitas áreas, pois estão vivendo debaixo da influência maligna, sim. Está sendo manipulado, sim, conduzido por espíritos demoníacos. Por isso que ainda temos tantos crentes que têm uma língua maldita, outros tão avarentos que na hora de contribuir gelam, outros que não se alegram com a prosperidade dos outros e outros que continuam com as mesmas briguinhas. Você conhece pessoas que estavam na igreja e hoje estão com a vida destruída? Começa com um pensamento do diabo, depois vira uma vontade para virar uma ação. Por isso é que precisamos entender que a mente não é somente a sede da alma, mas também um campo de batalha espiritual. Você já teve o dia de desânimo? É na mente que vamos alcançar a vitória ou a derrota. Deus mandou eu parar. Pelo contrário, Deus sempre vai mandar você avançar. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quantos estão entendendo até aqui? Eu não devo dar ouvido ao meu coração e eu devo resistir à voz do diabo. E a terceira voz, a voz de Deus, a voz que devemos ouvir e ser guiado por ela. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A principal causa de uma morte espiritual no corpo de Cristo é o isolamento. É lamentável como ouvimos pessoas dizendo: Cristo sim, igreja não. Como posso aceitar a Cristo e rejeitar o seu corpo? Isso mostra que não discerne o corpo e por isso estão morrendo. Não entende que Cristo não é apenas a cabeça, mas o corpo inteiro. A voz de Deus nesses dias é sobre uma unidade da igreja. Mas por que é tão difícil viver em unidade? Porque a nossa carne é contra a vontade de Deus. No Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável viver unido aos irmãos, e como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus nos ajude a vencer as artimanhas do inimigo, para que nós possamos apenas ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa palavra poderosa. Que o Senhor nos ajude a ter discernimento dessas vozes que atuam na igreja, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Livra-nos do engano, livra-nos, ó Deus, de tomar decisões precipitadas, livra-nos de tomar direções pelo coração. Nós façamos a tua vontade, livra-nos da derrota, do fracasso, da falência, livra da frieza, Pai. Em nome de Jesus, eu oro abençoando cada um dos irmãos que me ouvem através do canal do YouTube, que sejam abençoados, que os seus olhos se abram
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, se você foi abençoado com essa palavra, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham revelação da graça de Deus. Se você foi muito abençoado, no final, você tem aí o número do nosso Pix, onde você pode se fazer um financiador do nosso ministério. E a palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem. Cada vez que você abençoa um homem de Deus, Deus multiplica favor na sua vida. A palavra de Deus diz que a alma generosa prospera. Quer ser abençoado? Invista, plante e terá uma colheita abundante em nome de Jesus. Amém?